Seja muito bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E no vídeo de hoje falaremos a respeito das questões de direito penal e processo penal que foram aplicadas no 20º exame de ordem, agora no dia 24 de julho, domingo agora. Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link da prova, do gabarito preliminar também, e dividir aqui por tempo os momentos que eu vou falar de cada questão, beleza? Serão 10 questões comentadas, então às vezes você só quer ouvir a respeito de determinada questão, então você já vai olha aí na descrição do vídeo, vai estar lá, ó, começa nos 2 minutos, daí você vai lá, avança o reloginho para os 2 minutos, depois eu quero ver tal questão, avança ela para os tais minutos lá, lembrando que eu estou usando o caderno 1. Beleza? Então, quando eu falar de número de questão lá que vai estar lá embaixo, é referente ao caderno 1. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Como o dia e o tempo é escasso para todo mundo, eu estou aqui com a prova do caderno 1. E se você não está com o mesmo caderno, vou colocar aí as questões aí no vídeo. E aí você pausa, dá uma lida na questão e depois você aperta o play. E aí a gente vai para os comentários, tá beleza? Para não ter que ficar lendo aqui um monte de questão que você pode ler aí onde você estiver. Só algumas, daí eu acabo lendo aqui. Vamos lá, para a primeira aqui, a 59. Guilherme, funcionário público de determinada repartição pública do estado do Paraná, enquanto organizava os arquivos de sua repartição, acabou, olha o detalhe, por desatenção, jogando ao lixo, juntamente com materiais inúteis, um importante livro que veio a se perder. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Guilherme vamos lá, alternativa A, configura crime de prevaricação? Não! A prevaricação está prevista no artigo 319 do Código Penal e lá vai dizer o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, não tem nada a ver. Alternativa B. Configura situação atípica? Sim, esta é a correta. Porque, em tese, o crime que o funcionário público aí praticou é aquele previsto no artigo 314 do Código Penal, que é o crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Porém, esse artigo, ele exige o dolo. Então, lá no caput lá da questão fala, por desatenção, então foi sem querer. Ele não teve o dolo de sumir com o livro lá. Então, sim, é uma situação atípica. A alternativa correta aí é a B. Vamos lá, alternativa C. Configura crime de condescendência criminosa? Não. O crime da condescendência criminosa está previsto no artigo 320 do Código Penal, que na verdade é o superior hierárquico deixar de punir um subordinado quando esse pratica uma infração administrativa, por exemplo. Então, não tem nada a ver aqui. D. Configura crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento? Aí que poderia ter essa dúvida aí, entre fato atípico e esse cometimento de crime aqui. Mas como eu falei, exige o dolo, então não configura esse crime aqui do 314, beleza? Então vamos lá, coloca no pause aí para dar uma lida na questão 60. Vamos lá, vai dizer o seguinte: é o do Wellington que pretendia matar Ronaldo. Então era aquele rolo lá do jogo de futebol, e aí ele pretende matar um desafeto dele, que se utiliza lá da camisa 10, e no dia que ele vai matar o cara, outra pessoa está usando essa camisa aí. Ele vê a pessoa de costas e imagina que seja o tal do cara que ele quer matar aqui, o Ronaldo. Ele pretendia matar o Ronaldo. Então ele vai lá e sapeca o fulano de tal aqui, que é o adolescente aqui, e acaba matando o moleque. E o detalhe na questão é o quê? Acreditando ser Ronaldo. Então ele viu lá o adolescente, ele pensou que fosse, beleza? Vamos lá, alternativa A. Qual é o crime cometido pelo Wellington, né? Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois houve erro na execução. Até o Ronaldo tá certo, homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, beleza? Pois houve erro na execução. Não, a execução foi certinha. Foi lá e fez os disparos certo, não foi erro na execução, foi erro sobre a pessoa, é diferente, beleza? Então,
Tá errado a letra A. Alternativa B, homicídio consumado, considerando as características de Rodrigo, que é o adolescente que ele matou por engano. Não! Nesse caso aí, eles colocaram o adolescente aí só para confundir. Mas vamos supor que esse moleque fosse menor de 14 anos. E aí a pena seria agravada. Então, ele pensou que ele ia matar um cara que era adulto. Então, características que contam é da pessoa que ele pensou em matar, e não na que ele realmente matou aqui. Houve erro sobre a pessoa. Alternativa C, homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Certo? Alternativa C, é essa aí mesmo. D, tentativa de homicídio contra Ronaldo. Não, contra Ronaldo não foi nada, porque o Ronaldo não estava presente lá. E homicídio culposo contra Rodrigo. Não, tá errado. Foi doloso, ele tinha a intenção de matar. Beleza? Alternativa 60. Agora põe no pausa aí para ler a 61. Rafael foi condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses, tendo a sentença transitada em julgado em 10 de fevereiro de 2008. Esse dado é importantíssimo. O trânsito em julgado da sentença condenatória, 10 de fevereiro de 2008. Após cumprir 2 anos e 6 meses de pena, obteve livramento condicional em 10 de agosto de 2010. Não interessa isso para nada. Sendo o mesmo cumprido com correção e a pena extinta em 10 de agosto de 2012. Em 15 de setembro de 2015, Rafael pratica novo crime, dessa vez um roubo, tendo como vítima uma senhora de 60 anos de idade. Circunstância que era do seu conhecimento. Opa, ele sabia que a pessoa era maior de 60. 2 dias depois, arrependido, antes da denúncia, reparou integralmente o dano causado. Na sentença, o magistrado condenou o acusado, reconhecendo a existência de 2 agravantes pela reincidência e idade da vítima, além de não reconhecer o arrependimento posterior. O advogado de Rafael deve pleitear o quê? Eu vou falar a correta aqui, o correto é a D. Ele deve pleitear o afastamento da agravante da reincidência. Por quê? Porque transitou em julgado a sentença em 10 de fevereiro de 2008. Então vai contando aí 5 anos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele praticou o fato em 2015. Então já não incide a reincidência, só no prazo de 5 anos, contado do trânsito em julgado. Mas vamos lá para as alternativas. O advogado deve pleitear o quê? Alternativa A, reconhecimento do arrependimento posterior? Não! O arrependimento posterior não pode ser adotado em crime que haja violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nada a ver, arrependimento posterior não poderia pleitear aqui porque não cabe. B, reconhecimento da tentativa? Não, aqui fala que, ao que dá para entender, foi consumado o crime. Afastamento da agravante pela idade da vítima? Não, isso aí pode confundir, mas se você ver lá no artigo 61, a linha H, diz que é o agravante quando o crime é cometido contra pessoa maior de 60 anos. Então, a alternativa D é a correta e beleza. Questão 62. Pausa aí, dá uma lida lá que ela é grande. Eu vou falar só do que interessa aqui, falou? É a historinha lá do Francisco que invade a casa e furta lá umas ferramentas. Depois, a vítima lá encontra com o Francisco, reconhece as ferramentas, vai lá falar pra ele, essa ferramenta é minha, ele vai lá e dá-lhe uma paulada na cabeça do cara e a vítima morre. E a família vem te procurar aí, advogado, para saber, para que seja orientado aí a respeito. Então vamos lá, para você que já deve ter lido. Qual a conduta que o Francisco vai ter cometido? Né? Então o Francisco é o cara que invadiu a casa para furtar e depois matou o outro. Alternativa A, latrocínio consumado? Não! O latrocínio está previsto lá no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Não é latrocínio, porque o latrocínio exige que seja naquele momento que você está roubando o bem lá. Então, nesse caso aqui do exemplo, ele furtou num dia anterior e aí, no outro dia, ele matou o cara. Então, ele consumou um crime de furto e depois ele consumou um crime de homicídio. Não é latrocínio, beleza? Nem roubo impróprio, porque não foi ali na sequência. Por exemplo, se ele estivesse furtando lá, o cara apareceu na hora, ele vai lá e mata e leva embora, aí pode ser considerado latrocínio. O roubo impróprio também. Latrocínio tentado? Também não. Se não é latrocínio nem consumado nem tentado. C, furto tentado e homicídio qualificado? Não, o furto foi consumado. O que dá para entender aqui, ele vazou e ele já conseguiu pegar todos os objetos e tal, então foi consumado. Já estava com a posse mansa até, se quiser falar assim. Alternativa D, que é a correta. Furto consumado, beleza, consumou. E homicídio qualificado, exatamente aqui. Por que homicídio qualificado? Aí poderia haver dúvida se ele tivesse colocado homicídio simples aqui. Mas como ele colocou as duas opções como homicídio qualificado, a gente pode entender aí que foi
com meios cruéis, alguma coisa do gênero. Beleza? Então põe no pause aí de novo para ler a outra questão. A 63. Falou? Põe aí. Beleza, vamos lá. Então, no artigo 63, que fala a respeito da Lei Maria da Penha, né? E o que é interessante aqui a gente falar a respeito. Agredir a sua antiga companheira porque ela não quis retomar o relacionamento com ele. E aí ele vem te procurar para saber se vai incidir as regras da Lei Maria da Penha nesse caso aqui. O cara bateu lá na ex-mulher, causando lesões leves. Então vamos lá. Alternativa A. O crime em tese praticado ostenta a natureza de infração de menor potencial ofensivo. Não! O artigo 41 da Lei Maria da Penha ele fala que não se aplica lá a lei, os benefícios da Lei 9.099 nos crimes previstos na Maria da Penha aqui, em que incide a Maria da Penha. Então não se aplica os benefícios da 9.099 nos crimes da Maria da Penha. Então tá errada a alternativa A. Alternativa B. A violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha abrange qualquer relação íntima de afeto, sendo indispensável a coabitação. Tá errado. É dispensável a coabitação. Pode haver ou não. Previsto lá no artigo 5º, inciso 3 da Lei Maria da Penha. Alternativa C. A agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha? Sim, está correto. O mesmo fundamento da questão anterior, artigo 5º, inciso 3 da Lei Maria da Penha. Beleza? Essa está certo. D. Ao contrário da transação penal, em tese se mostra possível a suspensão condicional do processo na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Não! O mesmo fundamento da alternativa A, 41 da Lei Maria da Penha. Não se aplica os benefícios da 9.099. Transação penal é um dos benefícios, suspensão condicional do processo é outro, previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Não se aplica, beleza? Vamos lá, pausa aí, dá uma lida na 64. Beleza, voltamos. Aqui é o caso do Mário. Que Mário? De 45 anos e a Joana de 14, que mantém relações sexuais. E aí, vamos lá, o pai descobriu que a menina conheceu o cara aqui quando ela completou 14 anos de idade. Então, para deixar claro que ela não era menor de 14 anos, vamos entender aí mais pra frente, vai falar aqui a respeito da conduta do Mário, que é o que mantinha a relação sexual com a menina de 14 anos. Alternativa A. É fato atípico em razão do consentimento da ofendida. Tá correto, mas vamos falar mais pra frente ali. B. Configura crime de estupro de vulnerável? Não. O crime de estupro de vulnerável, previsto lá no artigo 217-A do Código Penal, a pessoa tem que ser menor, a vítima tem que ser menor de 14 anos ou ter problema mental. Então, não é o caso aqui. C. É típica, mas não é antijurídica, funcionando o consentimento da ofendida como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Não. Nesse caso aqui, o consentimento é uma elementar do tipo, ou seja, o consentimento ele vai incidir na tipicidade, não na antijuridicidade ou ilicitude, segundo alguns. Então, esse consentimento dela aqui é uma exclusão da tipicidade e não é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Uma causa, por exemplo, aqui para facilitar o entendimento, uma causa supralegal de excludente de ilicitude seria, por exemplo, um tatuador que machuca a pessoa para fazer uma tatuagem e ele cometeu um fato teoricamente típico, lesão corporal, mas o fato é lícito, abrangido pelo artigo 23 lá das excludentes da ilicitude. Então, nesse caso aqui, não. Ele exclui a tipicidade. Alternativa D. Configura crime de corrupção de menores. Nada a ver. Crime de corrupção de menores está previsto no artigo 218 do Código Penal. E, na verdade, é você induzir uma pessoa menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Então, não tem nada a ver. O crime aqui, ele tem que... tendo o consentimento dela, que é claro, não caracteriza o crime de estupro, beleza? Por quê? Porque o crime de estupro lá no 213 vai dizer o seguinte: constranger alguém, ou seja, você forçar alguém. Se a pessoa tem o consentimento, tranquilo, não vai incidir, beleza? Então, com essa questão a gente termina as questões de direito penal e agora a gente vai entrar nas questões de processo penal, beleza? Então, galera, começamos aqui agora a comentar a respeito das questões de processo penal e vamos lá, sem mais delongas. Ponha no pausa aí e dá uma lida na questão 65 que vai aparecer aí.
Alternativa A. Estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, pois as ações penais em curso demonstram a existência de risco para a ordem pública? Não. Para você decretar a prisão preventiva, você tem que ter fatos concretos, nesse caso aqui, contra a ordem pública, que a pessoa vai causar algum problema, algum risco à ordem pública. Então, nesse caso aí, tanto por ele estar respondendo e não ter terminado, então ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, nesse caso aqui, está errada essa alternativa. Vamos lá, alternativa B. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança nesse caso, ficando tal medida de responsabilidade do magistrado. A autoridade policial, nesse caso, poderia sim arbitrar fiança, porque a autoridade policial pode arbitrar fiança aos crimes cuja pena máxima vão até 4 anos. Então, no 4 ele ainda pode arbitrar. Passou disso, aí só o juiz. Ah, onde está previsto isso? Artigo 322 do Código de Processo Penal, beleza? Então tá errada também a alternativa B. Vamos lá, alternativa C. Antes de decidir pela liberdade provisória ou a conversão em flagrante, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar pelo prazo de 10 dias úteis, ou seja, até o oferecimento da denúncia. Nada a ver, nada a ver. Tem que ser rápido. Quando o flagrante chega na mão da autoridade judiciária, ou ela relaxa a prisão, ou ela converte em preventiva. Não tem essa de ficar esperando, não. 10 dias úteis, tá viajando aqui. Ah, onde está previsto isso? Artigo 310, inciso 1 e 2, beleza? Do Código de Processo Penal. Vamos lá para a alternativa D, que obviamente é a correta, só sobrou ela. O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, mas poderá aplicar as demais medidas cautelares. Sim, foi preso em flagrante, ele não pode decretar a preventiva pelos simples fatos que estão aqui e ele pode substituir pelas medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do CPP. Aí, se o cara não cumpre alguma medida cautelar que foi imposta, aí tudo bem. Aí ele pode decretar a prisão preventiva com base nessa desobediência dele em cumprir a medida cautelar aí, diversa da prisão, beleza? Esse, se ele descumprir, se vocês quiserem anotar aí, está previsto no artigo 312, parágrafo único, e também no 282, parágrafo 4º do CPP, beleza? Então vamos lá para a questão 66, põe no pausa aí e dá uma lida. É a respeito do incidente de insanidade mental. Essa questão aqui, confesso que eu ficaria na dúvida entre duas questões aqui, vamos lá. O gabarito preliminar ele deu como correta a alternativa A, que fala que se o perito concluir que o acusado era inimputável ao tempo da infração, o processo prosseguirá, mas se a insanidade surgiu após o ato criminoso imputado, o processo ficará suspenso. Beleza? Isso está previsto no artigo 152 do Código de Processo Penal. E aí, eu ficaria na dúvida entre a alternativa D, que diz o seguinte, que o incidente de insanidade mental é processado em autos apartados, correto, e não gera de imediato qualquer suspensão do processo. Então, a gente analisando o artigo 153 do CPP e o 149, parágrafo 2º, poderia causar alguma dúvida aqui. Nesse caso aqui do não gera de imediato qualquer suspensão. Se ele deu como errada, é como se gerasse de imediato a suspensão. Mas, se você analisar lá que o cara era inimputável na data do fato, o processo corre. Então, não gera de imediato a suspensão do processo. Então, eu ficaria em dúvida entre essas duas questões aqui. Chutaria na A, provavelmente, aqui, porque tá mais completa, tem mais dados. Só que essa alternativa D aqui tá cabulosa aqui. Mas vamos lá comentar o resto. Alternativa B, já falei, né, que o gabarito preliminar deu como a correta A. B, da decisão do magistrado que indeferiu a instauração do incidente, caberá recurso em sentido estrito. Não! Os casos em que cabem recursos em sentido estrito estão previstos lá no artigo 581 do Código de Processo Penal e é um rol taxativo, ou seja, é só o que está lá escritinho que você pode entrar com rese só naqueles casos. Então, no indeferimento da instauração de incidente, não. Talvez aí no mais você poderia entrar com habeas corpus aí, mas rese negativo. Tá errado então a alternativa. Alternativa C. Diante da suspeita da autoridade policial, poderia ela mesma ter instaurado um incidente de insanidade mental
Não! Autoridade policial não instaura incidente de insanidade. Ele pode representar a autoridade judiciária solicitando a instauração. Quem instaura é o magistrado, beleza? Ou por representação da autoridade policial, ou por requerimento do Ministério Público, enfim, advogado e etc. Não ninguém, só ele, autoridade judicial que vai instaurar, beleza? Onde está previsto isso? 149 do CPP, falou? Vamos lá, próxima questão, 67, pausa aí. Beleza, voltando, vamos lá. Lúcio Flávio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de Rosa, imputando-lhe a prática de delito de injúria simples e difamação. Então ele propôs a queixa-crime contra 2 crimes, injúria e difamação. As partes não celebraram qualquer acordo. Que é o acordo? Naquele previsto no 520 do CPP, aquela audiência que faz para eles tentarem lá fazer algum acordo. Não rolou. Não aceitou. Daí, a querelada negava os fatos tal e não aceitou qualquer benefício, provavelmente os benefícios previstos na 9.099. Após o regular processamento, houve a instrução, tal. E em alegações finais, o Lúcio requereu a condenação pela prática de difamação apenas, não falando nada a respeito do crime de injúria. Diante dessa situação, é correto afirmar que deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão da perempção? Sim, texto literal da lei, artigo 60, inciso 3 do Código de Processo Penal, que vai dizer lá o seguinte, artigo 60, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal, inciso 3, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou, olha a pegadinha, os caras é malandro, pegaram o inciso 3 que tem esse textão antes para depois falar disso, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então tá claro ali, vai bola. Mas eles foram malandro, pegaram aquele comecinho e deixou no final, só a parte que fala aqui. Beleza. Alternativa B. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão do perdão do ofendido? Não, que a gente já leu lá. Não houve o perdão aqui. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão da renúncia ao direito de queixa? Não, nada a ver. D. Poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve a apresentação de alegações finais de defesa técnica do querelante? Nada a ver. Nada a ver, nesse caso aqui. Se o titular da ação penal aqui da queixa-crime não pediu a condenação, é porque ele entendeu que não houve aquele crime. Então, não tem como o juiz condenar por uma coisa que nem pediu, nem a acusação pediu. Beleza? Pausa aí, próxima questão, 68. Beleza? Vamos lá. Surgiu prova inequívoca. É o caso lá que precisa ser uma prova inequívoca de que ele agiu em estado de necessidade. Diante da situação narrada, o advogado Guilherme, em resposta à acusação, deverá requerer o quê? Letra A. Rejeição de denúncia que fará coisa julgada material? Não, a denúncia aqui já foi recebida. Alternativa B. Absolvição sumária do réu que fará coisa julgada material? Sim, artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal. O que fala lá? Vamos lá rapidão. Após o cumprimento do disposto no 396A e parágrafo, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Então, matou a pau. Essa questão aqui tranquila. Alternativa C. Absolvição imprópria do réu que fará coisa julgada material? Não. Absolvição imprópria é aquele caso que a pessoa é absolvida não por ela ter praticado um fato típico, mas não ilícito, que é o caso aqui, que ele estava amparado por uma excludente de ilicitude. Então ele praticou um fato típico, mas não é ilícito. Na absolvição imprópria, a pessoa pratica um fato típico, ilícito, mas ela não é punida por ser inimputável. E se for o caso, cumprirá aí uma medida de segurança. Onde está previsto isso aí? Artigo 386, parágrafo único do CPP, beleza? Deixa eu ver se ainda tem espaço aqui para gravar. Tem, vamos lá. Vamos lá, pausa aí para a próxima questão, para a última, 69. Então é a história aqui da revisão criminal. O fulano de tal aqui foi condenado, cumpriu a pena, extinguiu a punibilidade do cara, tudo certinho, beleza? E aí ele vem a falecer. Então, ele pergunta aqui, diante da situação narrada, que você já deve ter lido aí, é correto afirmar que Caio, através de seu advogado, alternativa A, não poderá apresentar revisão criminal, pois a pena de José já havia sido extinta pelo cumprimento? Não. O artigo 622 do Código de Processo Penal diz que você pode entrar com revisão criminal a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou depois da extinção da pena. Então, beleza, tá errada
essa alternativa aqui. A alternativa B, não poderá apresentar revisão criminal, pois o acusado, que é quem teria legitimidade, já é falecido. Não. Artigo 623 do Código de Processo Penal. Lá fala que cônjuge, ascendente, descendente e irmão também tem legitimidade para entrar com a revisão criminal em caso aqui do falecido morrer. Então tá errada. Alternativa C. Poderá apresentar revisão criminal sendo competente para o julgamento o Superior Tribunal de Justiça? Não, tá errado. Vamos lá para a alternativa D e eu já falo porque que a alternativa C está errada. Poderá apresentar revisão criminal sendo competente para julgamento o Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Sim, tá correto. Previsto no artigo 624, inciso 2 do Código de Processo Penal. Por quê? O artigo 624, inciso 1, fala que o Supremo Tribunal Federal vai ter competência para analisar a revisão criminal das condenações proferidas por ele. Nos outros demais casos todos, será o TRF ou o TJ. Ali fala Tribunal de Alçada, mas praticamente, que eu me lembro aqui, não existe mais Tribunal de Alçada no Brasil. Mas então ficaria a cargo do TRF ou do TJ em todos os demais casos. Então esse TJ aqui nem fala lá no artigo, no capítulo específico de revisão criminal a respeito do STJ analisar revisão criminal, beleza? Então com isso, rapaziada, terminamos aqui a análise das questões a respeito de Código Penal e Processo Penal aplicados aí no 20º exame da ordem, no último final de semana. Então, se você não for inscrito no canal, inscreva-se clicando aí no botão aí que vai aparecer agora. Não esqueça de curtir aí se for o caso, compartilhar, divulgar e blá blá blá. E qualquer coisa, mandar mensagem aí na descrição, qualquer coisa. Lembrando que os vídeos aqui são postados toda quarta-feira, beleza? Se você não assistiu os últimos vídeos, clique aqui do lado aí, que eles vão estar lá te esperando, beleza? Forte abraço e até a quarta-feira que vem.